Olá, eu sou o Eliseu Dourado de Lima, o pastor da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. E estamos aqui, durante esses dias, pensando um pouquinho a respeito do papel do cristão na política. Esse será o terceiro episódio durante a semana, porque nós estamos chegando aí próximos da eleição. Domingo agora, teremos aí o primeiro turno e, se for necessário, teremos logo depois o segundo turno. E nós estamos conversando um pouco a respeito disso. A Igreja Presbiteriana fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 1636, aqui no centro da cidade. Será um prazer ter você aqui nos visitando. O nosso site é ipf.org.br. Você pode acessar, pode consultar o nosso site, estar por dentro das nossas programações e visitar, se juntando aos demais que estão aqui conosco para louvar, adorar e conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus. Olha, gente, esse é o terceiro episódio. Nós já vimos no primeiro episódio a necessidade que o crente tem de buscar o conhecimento através das informações. No segundo episódio, nós vimos a respeito da herança histórica que o cristão tem nos documentos que a igreja tem a respeito da participação do cristão na política, quer seja ele um político mesmo eleito para isso, ou quer seja um eleitor que vai participar na política de uma forma, alguns dizem direta, eu prefiro dizer direta, porque nós estamos votando naqueles que estarão ali. Hoje, no episódio 3, nós vamos ver sobre o desafio da integridade, tanto na vida dos candidatos, como também na vida dos eleitores. Porque estamos aí, já vai encerrar daqui a pouco as propagandas eleitorais, os debates, gente, eu não sei como é que vocês têm se comportado aí, eu tenho visto, mesmo aqui os debates locais, tristeza, não é? Nós estamos padecendo realmente de homens colocando propostas sérias, as propagandas dos vereadores, tem alguns que veem a política como uma coisa cômica e não, na verdade, estão atrás de dinheiro. Então, a nossa palavra aqui, a Igreja Presbiteriana, não é com relação a esse partido ou aquele partido, é mais no sentido de mirar na responsabilidade do crente como cidadão. Por exemplo, quem você votou na última eleição? Porque às vezes a gente vota, acaba esquecendo, não acompanha quem foi eleito, e aí, principalmente, por que você votou nessas pessoas? Nós precisamos nos preocupar com isso, porque, como cristãos, nós somos cidadãos da pátria celestial. Mas Jesus, ele pediu ao Pai, quando orou, rogando por nós, não que nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Então nós temos a certeza da proteção divina sobre nós. Então não há como escapar, nós temos uma grande responsabilidade na política. Então, como igrejas, como é que nós temos tratado o desafio da participação na política? A Igreja Presbiteriana não usa o púlpito para dizer vote neste ou vote naquele. Porque nós estamos trabalhando, na verdade, porque a visão é fazer com que cada crente tenha realmente a responsabilidade de dizer, olha, eu escolhi esse candidato por isso e por aquilo, sabendo explicar, e não baseado em propagandas, em coisas que nós vemos aí sendo colocadas na televisão. Eu já participei de algumas reuniões aí, eu fico espantado, sabe, com algumas coisas que são ditas e nós estamos vivendo a realidade e vivendo que não é assim. Então nós somos, sim, cristãos, eleitores, responsáveis pela boa vivência na sociedade. A igreja, ela faz parte da sociedade. Ela prega o evangelho para os outros setores da sociedade, mas ela está inserida na sociedade. Então, nós temos uma missão na terra. Qual é a missão que nós temos como igreja? Pregar Cristo Jesus como o Salvador. E quando a pessoa se achega a Jesus como Salvador, ela encontra a verdade. Jesus diz que os crentes são santificados pela palavra. Então, se nós temos como missão pregar Jesus como Salvador, nós temos que ter também cuidado com relação às nossas posições políticas, para que a gente não fale uma coisa e faça outra. Então, como é que eu posso, como crente, apoiar alguma coisa, ou eu posso dizer qualquer coisa que vá contra os princípios do cristianismo? O Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, lá em João 8,32. Isso não é fala de nenhum candidato, de nenhum partido, isso não é uma bandeira para ser levantada para uma opção política. Isto é a posição de Jesus com relação à verdade, que é Ele. Ele é a verdade.
Então, o que deve nos pautar como cristãos é a verdade que há em Cristo Jesus. Então, nenhuma intenção nossa como cristão pode estar acima do propósito de honrar a Deus. Diante do menor sinal de perigo que queira colocar, sabe, princípios humanistas, é aquele que o homem fica no centro e até descartando a pessoa de Deus, desconsiderando a palavra de Deus, isso é um perigo. No centro da nossa vida, do crente, está o Senhor Jesus. Dali deve emanar toda a nossa preocupação através do nosso testemunho. Por isso nós temos que analisar bem as propostas, com inteligência, com discernimento. Como é que eu posso apoiar um partido, uma ideologia que afronta os princípios bíblicos que regem a minha fé? É preciso orar. Vamos orar, temos que orar. Vamos orar como igreja, vamos orar como crente, sim. Mas nós temos que, além de orar, pesquisar. Eu falei nos outros episódios que nós estaríamos dando uma dica aí a respeito dos links dos sites. E eu fui ver, tem muita coisa. Então, quero dar uma dica para você. Vá para o Google e aí, então, coloque lá site do partido tal, tá bom? Abre lá o campo de pesquisa do Google e digita lá site do candidato e coloca o nome ou do partido tal. Por que eu falo site? Porque no site, no link, nós vamos encontrar realmente as propostas que são colocadas ali. Ou então você pode colocar no Google o nome do candidato, mas prestar atenção se você não vai chegar numa página do próprio candidato. Você tem que ver, explorar as notícias em volta dele. Agora, aqui você vai encontrar o portal da Câmara dos Deputados. Está aí www.câmara.leg.br/. Então, ali você tem realmente o histórico, a participação, os projetos, as posições dos deputados. Por que eu digo isso? Porque tem alguns aí que são candidatos, tanto na prefeitura, como em outros setores, aparecem de vez em quando. Nós temos um senador aí concorrendo à prefeitura. Então, nós temos a responsabilidade de um envolvimento maior na política, como eu disse, quer sejamos candidatos ou quer sejamos eleitores, porque o nosso ideal é deixar a marca do cristianismo naquilo que nós vamos fazer. Nós não estamos orando para que evangélicos estejam em todos os cargos. Seria uma grande responsabilidade. Se a gente fizesse assim, o país teria a obrigação de ser um país perfeito. Mas nós não podemos, principalmente os crentes reformados, não pode se esquecer daquilo que é o ideal apresentado por Calvino. Ele escreveu: a função da política é fazer com que as leis dos homens se aproximem da lei de Deus. Então, nós temos na Bíblia muita gente com envolvimento político, vários servos do Senhor, que estavam muitas vezes inseridos em sociedades estranhas. José, filho de Jacó, ele serviu na corte egípcia. Os reis de Israel, aqueles que foram bons e obedientes, Daniel e os seus amigos, o próprio Senhor Jesus, os apóstolos inseridos no movimento da época, eles foram instrumentos que apontavam sempre o erro, a injustiça e propagavam a verdade. Então são vidas consagradas a Deus, que foram bênçãos nos papéis que desenvolveram na política, não fugiram desse movimento, mas não levantaram uma bandeira especificamente em prol deste ou daquela ideologia, levantavam a bandeira da fidelidade a Deus. Então eu preciso, esses dias eu ouvi uma pessoa pedindo oração e tal, precisamos orar, mas como é que eu vou orar para que Deus livre os cristãos, para que Deus proteja a Bíblia que tem sido perseguida, queimada, gente que confessa crer em Jesus sendo presa e torturada por alguns regimes. Então eu preciso ver, como é que eu oro? Senhor, por favor, proteja. Senhor, alcance os missionários que estão no país tal. Chegou notícia de que morreram e tal. E daí a pouco eu estou escolhendo partidos, candidatos, ou estou simpático a ideologias que estão lá naquele determinado regime fazendo essas coisas. É incoerente para nós. Olhamos aos princípios e, novamente, eu quero evocar aqui, leia Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. Na verdade, nós temos ali o governo do Senhor Jesus, os princípios do governo do Senhor Jesus sendo conhecidos ali. Então, como é que eu vou orar pela família? Deus proteja a família. Como é que eu defendo a estrutura criada por Deus? Um homem
e uma mulher, casados, procriando aí os seus filhos e abençoando desse jeito a sociedade por ser a célula máter, por ser a base da sociedade, e vou então votar ou apoiar pessoas que são contra a família. Outro dia eu ouvi um candidato dizendo, olha, dizem por aí que a gente quer destruir a família. Nós queremos destruir a família sim, porque a família se opõe a um tipo de plano de governo. Volto a dizer, se você disser, pastor está dizendo desse partido, não, eu estou dizendo coisas que você precisa contrastar com as suas escolhas. Então, alguém já disse acertadamente, não adianta orar como um cristão e votar como um ímpio. Eu sei que é difícil, às vezes a gente, tanto tempo apoiando e tal, e aí daí a pouco voltar atrás. Ontem eu ouvi um juiz que sempre foi a favor daquela saidinha dos presos, né? Todo ano se fazia essa saidinha. Todo ano. Muitos cometiam os mesmos crimes. Todo ano. Alguns fogem, não voltam. Mas continuava sendo sustentado, caiu agora. E eu vi esse juiz dizendo, eu voltei atrás, porque ele começou a comparar com o que estava acontecendo. Então, a gente precisa pensar, por que eu tenho essa posição? Por causa de família, por causa de orgulho, eu não posso ter nada na minha vida que esteja acima da minha posição de honrar e glorificar o Senhor, e isso envolve o meu papel na política. Não perca o próximo episódio, nós vamos continuar falando sobre o cristão e a política, porque não tem como dizer, eu não me envolvo com política. Quando você diz isso, você já está defendendo uma política, sabia? Então, até o próximo episódio, que será no dia de amanhã, nesse mesmo horário. Deus abençoe a sua vida.